O que foi a disciplina do Brasil para mim? Foi uma disciplina muito importante, de muitas descobertas, né? Eu fiz até aqui um resumo, como eu sempre faço. É, essa disciplina foi muito importante. Eu aprendi de fato a história do Brasil, porque a vida toda a gente aprende a história do Brasil, né, de uma forma muito rasa, né? Não nos aprofundamos muito, cheia de equívocos também. E quando a gente chega na universidade e aprende a história do Brasil, a gente aprende mesmo, a gente descobre coisas que a gente jamais imaginava, né? E a nossa visão muda muito. Então, essa aula, né, essas aulas de Brasil mudou muito a minha mente, abriu muito a minha mente para muitas questões. Eu aprendi a história do Brasil de verdade mesmo. E eu vou falar algumas coisas que me chamaram a atenção. Se eu for falar tudo, não vai ser muita coisa, né? Então, eu vou tentar falar as coisas mais importantes que me chamaram a atenção nessa disciplina. Por exemplo, sobre os povos originários. Eu imaginava esses povos totalmente diferentes, como a maioria, né, das pessoas pensam, né? O que as pessoas pensam, né? Indígenas, né? Todos têm a mesma cultura, vivem em paz, sem guerras, sabe? A gente até sabe que existem várias línguas, né? Indígena, vários idiomas. Essa questão a gente até, assim, algumas pessoas sabem, eu já sabia, né? Que tinha línguas diferentes, mas a questão da cultura, da diversidade desses povos, né? As pessoas não têm noção disso, eu não tinha essa noção. Quando a gente olha para os indígenas, o que a gente pensa? Eles são tudo do mesmo jeito, têm a mesma cultura, são todos unidos, não tem guerras. Guerra só europeu que guerra só existe com os europeus, né? A visão que a gente tem a vida toda com os povos europeus. Só que esses povos aqui, né, indígenas, eles são tão diversos que cada um tem uma cultura, né? Cada grupo, né? São vários grupos indígenas que existem, né? Então, assim, cada um tem a sua cultura, a sua visão, né? São sociedades distintas, diferentes, até religiões diferentes também. E o que acontece? Descobrir, né, nessa disciplina, que sim, existia guerras entre os povos indígenas. A guerra não foi só quando estava todo mundo em paz, a visão que a gente tinha, né? Chegou os portugueses, começou aí os indígenas descobriram o que é guerra, porque antes eles não sabiam o que era guerra, não existia, todos os grupos, né, viviam em paz, mas não, existiam guerras, existia os próprios interesses deles, né? Os indígenas, eles não são seres inocentes, né? A gente aprende isso também, a gente aprendeu isso nessa disciplina. São seres humanos com culturas diferentes, né? Comparado, né? Os europeus, eles tinham, né, as culturas deles, os indígenas tinham uma cultura totalmente diferente, foi algo muito novo, né, para os europeus, mas eles são diversos, né? São vários grupos e as culturas são diferentes, os pensamentos são diferentes, então tinha inimizades entre os grupos, tinha guerra, a guerra existe, as guerras, né, existem desde que o mundo é mundo. Isso a gente aprendeu, né, na disciplina Brasil. Então, assim, os indígenas são seres humanos, eu coloquei aqui no que eu já falei, como todos qualquer, tem inimizades, interesses. E o que eu entendi também nessa disciplina? Que a chegada dos portugueses não é daquela forma também que a gente imaginava. Primeiro que não existem... os portugueses descobriram o Brasil. Isso aí até nas escolas está sendo passado já. Os alunos, eles estão tendo outro entendimento também em relação a isso. Agora, a visão, né, já está... Os professores já estão passando... esse pensamento, né, que não existiu essa invasão. Então, assim, mas na faculdade a gente se aprofunda mais. Então, a gente sabe que não é dessa forma, né? E também a chegada deles foi um processo, né, de conquista e colonização. Eles não chegaram no Brasil e já colonizou o Brasil.
não foi assim, teve o primeiro contato com os povos originários. E outra coisa também, e até chegar esse processo, né, da colonização, foi todo um processo, não foi assim do nada. E uma coisa muito importante também, existia sim inimizades entre portugueses e indígenas, claro, existia, né? Mas também tinha relação de alianças. E às vezes essas alianças partiam dos próprios indígenas, né? Então, assim, não era só guerra. Tinha, ao longo do tempo, foi tendo guerras, né? Foi tendo, né, conflitos entre os indígenas e os portugueses, sim. Mas não era só isso. Tanto que algo também que foi falado na aula, né? Que tinha indígena, né? Que ia para a Europa, ia lá, né? Ver como era a cultura, ia lá para estudar, sabe? Se aliava aos portugueses, né? Então, e assim, os indígenas, eles tinham os interesses deles. O interesse deles era ouro?